Vamos começar um pouquinho sobre as linguagens de programação, certo? Existem muitas critérios para você escolher uma linguagem de programação, né? Se ela é alto nível, baixo nível, né? Se ela se aproxima mais da linguagem de máquina ou mais da nossa linguagem natural, dependendo do sistema que eu quero implementar, dependendo também da plataforma, desktop, web, uma linguagem é melhor, é mais fácil, tem mais recursos, certo? Algumas linguagens têm um domínio, por exemplo, aplicações científicas, matemáticas, o pessoal gosta de Fortran, aplicações financeiras, o pessoal ainda usa COBOL, mas está usando mais Java. Para jogos, o pessoal usa mais Python, né? Para web se usa mais JavaScript. Então, existem muitas coisas, inclusive restrições. Vou desenvolver para IoT, eu tenho restrição de memória, restrição de desempenho, certo? Isso aí, a gente tem hoje uma infinidade de linguagens. Eu coloquei aí, se vocês já ouviram falar delas, tem o C, o C++, o Java, o Python, o Ruby, C Sharp, Go, R, Fortran, PHP, Ada, Lua, JavaScript, TypeScript, Rust, etc, né? Etc, porque existem muito mais, Lisp, Elixir. Bem, eu vou continuar não, porque tem muita linguagem, certo? Cada linguagem, ela tem suas características e a gente chama de paradigma de programação a forma como a gente programa, certo? Então, como é que eu programo um paradigma como o estruturado? Eu tenho uma função. Como é que eu programo um paradigma lógico? Eu tenho um monte de como é que eu diria, definições, né, de lógica, e depois eu vou fazer consultas para saber se aquela condição é verdadeira ou falsa. Então, a forma como a gente programa, usando uma linguagem de programação, a gente dá o nome de paradigma, certo? É, existem muitos paradigmas, aqui é um quadrozinho com alguns paradigmas de programação, tá certo? Então, cada linguagem, ela pode dar um suporte de forma total ou parcial, de forma implícita ou explícita a um ou mais paradigmas. Então, qual é o paradigma de programação de C++? C++ permite programar estruturado, permite programar orientado a objetos. Qual é o paradigma de Python? Python permite estruturada, objetos, funcional, tem algumas coisas, certo? Então, aqui eu coloquei alguns paradigmas mais usados, mas eu não vou falar de todos, porque o que mais interessa para a gente é esse aqui que é o paradigma de programação estruturada, certo? Que é o que vocês já aprenderam em algoritmos, né? O que é o paradigma estruturado? Você tem uma sequência de instruções, cada instrução ela vai executar um comando, você tem estruturas de controle bem definidas, como por exemplo laços, condicionais, e você pode chamar outras regiões de código, que são as funções, sendo que toda vez que você chama uma função, você vai retornar para o lugar onde aquela função foi chamada, certo? E o pessoal costuma definir o paradigma da programação estruturada como isso aqui: dados e funções. Ou seja, o que é um paradigma de programação estruturada? Você tem a criação de estruturas de dados e você tem a criação de funções que manipulam essas estruturas de dados. Então, quando se fala em programação estruturada, se fala em dados mais funções, ou seja, estruturas que contêm dados e funções que manipulam aquelas estruturas, certo? E é o que vocês aprenderam aí em algoritmos, certo? O C++, ele dá o suporte à linguagem, na verdade, o natural dele é a programação estruturada, apesar dele dar suporte a alguns outros paradigmas, como, por exemplo, orientado a objetos, que é o que diferencia ele do C, e ele é uma linguagem que, apesar de o pessoal achar, C++ é uma linguagem antiga. É uma linguagem antiga, mas não é uma linguagem morta, certo? C++ ele normalmente tem uma atualização na versão dele, e desde 2011 ele tem atualizações a cada 3 anos. Então tem um padrão C++ 2011, 2014, 2017,
e a gente tem já algumas coisas que estão sendo incorporadas à linguagem agora em 2020, certo? Qual o problema de C++? Então, dois. Né? O primeiro problema é que ele tenta ser compatível o máximo possível com C, e C é uma linguagem realmente mais antiga, certo? E que não tem recebido tantas atualizações assim, certo? Na verdade, os compiladores C, eles aproveitam e incorporam também as mudanças que tem do C++. Então, se você for pegar muitos livros, eles falam da programação com C++ da década de 90, certo? E normalmente o pessoal costuma chamar de C++ moderno essas atualizações que foram feitas de 2011 para cá, certo? Outra característica da linguagem C++ é que ela é uma linguagem compilada, certo? O que é isso? Em Python, você criava o seu programa e você já executava ele ou no terminal, ou no prompt interativo, ou você criava um arquivo e mandava executar, e ele executava até achar um erro, certo? Numa linguagem compilada, não é assim que funciona. Numa linguagem compilada, o programa, antes de ser executado, ele tem que ser totalmente verificado. Então, se você, por exemplo, tiver colocado um comando errado no Python e for executar, ele vai executar até chegar naquele comando que está feito de forma errada. Já no C++, o programa tem que estar totalmente correto para que ele possa executar. E mesmo assim, você não executa ele a partir do código-fonte. Né? Se vocês estão habituados no Windows a dar 2 cliques para executar um programa, então aquele executável é justamente o resultado de uma compilação. Então, C++, como uma linguagem compilada, ele tem dois arquivos diferentes. O primeiro arquivo é o arquivo de código-fonte, que é o que você escreve, certo? E o segundo arquivo é o arquivo compilado, é o arquivo que tem o resultado daquela compilação, o resultado daquela verificação, e aquele arquivo é um arquivo executável pela máquina. Então, se você pegar, por exemplo, no C++, você pode tirar o código-fonte e entregar à pessoa só o executável, para que ela execute na máquina. Então você não precisa mandar, apesar de que Python também existe um mecanismo de você não precisar entregar o código-fonte para que a pessoa execute, mas o normal do C++ é isso, você tem duas coisas diferentes. Um é o código-fonte, o outro é o programa compilado. E esse programa compilado é exatamente o que você executa. Essa é a estrutura básica de um programa em C++, certo? Vocês estão vendo que um Hello World em C++ um pouquinho mais extenso que no Python, né? Mas vamos um pouquinho, né? Vamos lá entender o que é que cada comando desse funciona, como é que eles funcionam. Então, essa primeira linha, o include IOStream, ela é equivalente ao import do Python, para quem veio do Python, certo? Para que você usa o import? Para importar bibliotecas, para importar arquivos com outras definições de funções, módulos, etc. Para que serve o include do C++? Para importar arquivos que têm definições de funções, então da mesma forma, certo? Ele tem esse sharpzinho, esse joguinho da velha antes do include, depois a gente vai descobrir para que ele serve, certo? E o nome do arquivo que você vai incluir, ele fica entre o sinal de menor e maior, certo? Apesar de que também tem outras formas. Mas essa aqui normalmente são as primeiras instruções, include IOStream. O que é o IOStream? Se você for traduzir, I/O é de entrada e saída, e stream é fluxo. Então, é o fluxo de entrada e saída, e no caso da gente, é o entrada e saída padrão do terminal. Certo? Então, toda vez que você quiser fazer um programa que tem entrada e saída, ou seja, quase sempre, né, você vai incluir o IOStream aí para usar no seu programa.
certo? Aí, eu disse que a programação estruturada, ela é composta de dados e funções que manipulam os dados. Então, no caso do C++, todo o código executável, ele está dentro de uma função. Então, tem que estar, se você vai executar um comando, esse comando ele tem que estar dentro de uma função. E aqui a gente tem a nossa função, que é a função main, que é a função principal, certo? Então, todo programa em C++ padrão, a gente vai ter que ter esse int main, que é a definição da função principal. A função principal ela retorna um inteiro, que seria o status, se a, se a função ela terminou com erros ou sem erros, certo? E ele tem sempre essa cara. Logo depois a gente tem uma chave, certo? E lá no final a gente tem um fecha-chaves, né? Ao contrário do Python, onde a indentação, né, os espaços que você dá do início da linha, ele já é o seu delimitador de bloco, ou seja, o que é que está dentro da função main? Ah, se fosse no Python era só o que tem algum espaço, né? Já da indentação já é o que está dentro do bloco, certo? No C++ não tem isso. No C++ você bota uma chave para dizer que abriu um bloco e uma fecha-chave para fechar esse bloco. E tudo que está entre o abre-chave e fecha-chave é a sua, os seus comandos. Então, nesse caso aqui, quando eu digo int main abre chaves e bota qualquer coisa e fecha chaves, eu estou dizendo, olha, tudo que está dentro dessa função main é o que está entre esse abre chave e fecha chave, que são esses dois comandos aqui, certo? E isso, apesar de ser mais difícil, ele nos permite fazer alguma coisa, apesar de não ser recomendado. Por exemplo, quem está acostumado a programar em Python já está com a dor no coração aí, certo? Mas, por exemplo, eu posso fazer isso aqui e é uma coisa válida, certo? Ou seja, eu não preciso obrigatoriamente indentar o programa. Ou eu posso fazer isso aqui, um está com a indentação para frente, outro não está. E isso não é problema para o C++, certo? E eu posso fazer isso aqui, certo? E isso aqui também não é problema para o C++. Por quê? Aí vem a outra característica. O C++, ele separa um comando do outro através do ponto e vírgula. Então, todo comando em C++ ele tem que ter um ponto e vírgula para finalizar, certo? Então, você vai botar um comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula. Então, tanto faz esse nosso comando aqui tá na mesma linha, com indentação. Ó, que coisa linda, né? Quase uma obra de arte isso aqui. Obra de arte moderna. Sem problema, certo? Por quê? Porque o compilador ele vem aqui e olha, essa aqui é uma definição da função, eu tenho um abre-chaves, eu tenho um fecha-chaves, e o que tiver dentro é comando da função. Ah, eu tenho um ponto e vírgula, então o primeiro comando termina aqui, o outro comando termina aqui. Então, isso aí não é problema, certo? Quer dizer que eu quero que vocês façam tudo isso numa linha? Não, obviamente não, certo? Não faça, pelo amor de Deus, pela caridade, né? Pelo menos Python, essa obrigatoriedade deles aí de pedir a indentação, ele meio que lhe obriga a fazer o programa organizado. Então, sempre que possível, use a indentação, que fica mais fácil de vocês verificarem aqui como é que funciona quem é que está dentro dessa minha função. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir meu arquivo hello.cpp, que foi o arquivo que eu acabei de editar, certo? E está aqui o meu comando. Eu esqueci de explicar esses dois últimos comandos, certo? Esse stdcout é o comando que faz a saída padrão no terminal, certo? E esse stdndl ele pula uma linha, certo? Então, esse comando aqui, cout, ele é o comando que escreve no terminal, escreve na saída padrão, certo? E cada coisinha que você for escrever no terminal, você bota esse operador
menor para separar. Então, por exemplo, Cout, aí aqui tem o nosso glorioso Hello World, né? Menor, o NDL, que é para ele pular uma linha. E o return zero da função main, ele indica que a função retornou com sucesso, sem nenhum erro, certo? Se tivesse acontecido algum erro, ele retornaria um outro valor. Então, basicamente, vocês vão copiar esse conteúdo aqui toda vez que vocês forem fazer um programa e vocês vão só substituir essa parte aqui do meio pelo que vocês forem colocar dentro do seu programa, certo? Aí aqui eu não posso executar esse hello.cpp, mas eu posso compilar. Então o negócio o comando é g++ hello.cpp, certo? No terminal. Se não tiver nenhum erro, beleza, ele não vai aparecer nada. Se tiver algum erro, vamos dizer Cout, digamos que eu esqueci o U aqui, certo? No código. Aí aqui, quando você compilar, ele vai dizer, olha, existe um erro na linha 4, coluna 5, COT não é um membro de STD, né? STD é de padrão, né? Standard. Tá? Então, fiz aqui, compilei. No caso do Linux, ele vai gerar um arquivo chamado a.out, certo? Esse é o seu arquivo executável. Se fosse no Windows, ele geraria um arquivo chamado hello.exe, que é o executável do Windows. E aí você executa e tá aí o Hello World, né? Então é uma volta maior do que uma curva de aprendizado nesse início maior do que o do Python, mas é uma coisa que vocês vão fazer tão rotineiramente que vocês nem vão perceber. Se vocês usarem o DevCpp ou alguma outra IDE, vocês já vão ter atalhos para fazer isso, então já vai ser mais automático, certo? Então, o que eu queria mostrar aqui é que se você tiver um erro desse, ou esse arquivo a.out, ele não vai ser gerado. Ó, vou apagar aqui, vou colocar novamente aqui aquele erro que eu tenho feito, vou compilar. Não compilou, porque está com erro. Vou executar. Não foi encontrado. Por quê? Porque esse arquivo ele não foi gerado. O executável ele não foi gerado. Certo? Agora, quando eu coloco o programa totalmente certo, compilou, agora existe um executável e esse executável ele vai executar. Oh, né? Que fantástico. Certo? Então, aqui está a estrutura básica de um programa em C++.